oferta que vai ser, meu Pai, colocada, meu Pai, no teu altar nesta noite. Eu aqui te apresento, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus e amém. Sim, você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Aleluia, Senhor Jesus. Logo a vitória vem. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas boas coisas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo e Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Creia nas promessas do Senhor. Oh, glória a Jesus. Em breve chegará. Tudo tem o seu tempo, igreja. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo e Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Oh, Ele é contigo. Ele é contigo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelo pastor, igreja, amém? Quando a gente ora, é o tempo que aparece o pregador da noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus de Nazaré, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e ser cheio, Senhor, da Tua presença. E enche, Pai, este lugar, Pai, poderosamente, Senhor. Não porque nós somos merecedores, Senhor, mas, Pai, eu te peço misericórdia, Senhor. E enche e fala com cada um que estás aqui, Senhor Jesus.
fala com cada um, Pai, renova as forças, Senhor, restaura, Pai, o teu povo, Paizinho querido, amado, que o teu povo, Senhor, venha sair restaurado, Pai, com a tua palavra de hoje, Pai, que vai ser uma bênção, Jesus de Nazaré. Fala, Pai, usa, Senhor, poderosamente, Pai, o teu servo amado, Pai, usa ele, Senhor, para que teu nome, Jesus de Nazaré, venha ser glorificado e exaltado, Pai, porque nós esperamos em Ti, Senhor. Não existe outra pessoa, Pai, além de Ti, Senhor. Não há outra pessoa que tem um poder, não há outra pessoa que tem o caminho da verdade, não há outra pessoa que tem a vida eterna, Pai. Somente Ti, Jesus de Nazaré, que tem todos os poderes deste mundo. Não tem mais porque eu vou encher este lugar. Eu vou falar com cada um que está aqui. Eu vou iluminar a mente do meu servo e cantar a navais, para que ele venha entregar aquilo que eu quero de cantar a navais. Cantar a navais, e minha igreja fica em paz, porque os meus anjos e minha presença está neste lugar, e eu abençoo cada um. Amém. Palma para o Senhor Jesus. Ei. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, né, irmãos? E hoje é o nosso culto de libertação. Irmãos, hoje eu queria alterar a mensagem, mas eu estou sentindo um incômodo muito grande e que eu tenho que trazer essa mensagem. Então, irmãos, por gentileza, bota a tua Bíblia aí. Vamos fazer uma grande navegação. Bota aí João. Bota aí João 14. João 14, versículo 18. João 14, 18. Vamos fazer aqui uma navegação, né? Vamos ler. Vocês acharam aí? Pode ficar sentado mesmo. João 14, 18. Diz assim: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Só isso, irmãos. Deixa eu dar aqui uns avisos. Irmãos, assim, a gente como igreja, esses dias o Senhor tem falado muito comigo, e a gente precisa se despertar, né, irmãos, um pouco para a obra, e a gente não podemos de forma nenhuma ficar parado, né, irmãos, em termos de ganhar as almas para o reino, de forma nenhuma. Então, irmãos, eu sinto um incômodo muito grande, que tem duas coisas para a gente
poder exercer. Um é o nosso, que é chamado ciclo de oração, ou culto de oração, né, irmãos? Só que precisa de pessoas para ter responsabilidade, porque eu não posso estar todos os cultos pregando, irmãos, porque fica uma coisa sem sentido. Ontem eu tive aqui com algumas pessoas aqui na igreja, conversei, né? Até mesmo com a mãe Samuel, que se congrega em outro canto, mas ela sempre está aqui conosco, e eu dei os conselhos a ela, né? E a gente precisa, irmão, de uma pessoa que possa exercer esse trabalho de oração. Eu já pensei na Yara, no Josué também, entendeu? E também, irmão, nós temos que fazer o culto campal. Tenho um desejo no meu coração de todos os sábados nós estar aí na frente da igreja, fazer o nosso culto campal. Quem é os pregadores do culto campal? Nós mesmos, irmão. A gente faz essa nós mesmos, né? A gente só, irmão, que pregar na rua, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Você não pode estar ofendendo a religião de ninguém, você não pode estar ofendendo a homossexualidade, porque hoje em dia é crime. E se a gente for para a rua, a gente tem que pregar o evangelho de Cristo. Terceiro, mas eu prego que o Senhor mandar. Negativo, irmão. Ou aprenda a se controlar. Ninguém não pode estar ferindo ninguém, não, irmãos. Jesus, ele dava correção de quem? Dos judeus. Mas aqueles que não faziam parte da igreja, você não vê Jesus machucando. Você vê Jesus machucando Zaqueu? Você não vê. Você vê Jesus chamando ele, ei ladrão, se converte, não tu vai para o inferno. Você vê Jesus fazendo isso? Ô samaritano, prostituta velha, vai para o inferno se tu se converter. Porque as pregações da rua de hoje é assim. Entendeu? Entendeu? Como é que eu fiz para minha abençoada conhecer Jesus? Foi ameaçando de ela ir para o inferno? Não, irmão. Primeiro ela conheceu, por si só se converteu. Não é, benção? Entendeu, irmão? A gente não tem que estar, não tem o direito, né? Chegar um cara viciado, tá começando a citar palavras, entendeu, irmão? E a gente tem que ter essa sabedoria. Se eu for pregar na rua, irmão, eu gosto muito do quê? Fazer a oração de cura, trazer uma mensagem de libertação. Se for preciso para expulsar demônio no meio da rua, você tem que estar preparado. E não tem coisa melhor, irmão, do que a gente começar a ir na frente da igreja todos os sábados. Eu sei que o sábado eu sei que todo sábado todo mundo quer dar uma louca na cabeça de querer passear, né? Aparece mil coisas. Mas a gente temos que ter responsabilidade, irmão, se a gente quer crescer. A gente tem que ter essa responsabilidade. Outra coisa que eu queria falar, né? Os irmãos sabem que a gente fez uma grande reforma aqui. Estava até falando para o Samuel. Eu quero muito eliminar a dívida que ficou até o começo desse mês. Por isso, irmão, que eu peço, né? Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Porque se você pode dizimar e não dizima, Deus vai cobrar de você. Pode ter certeza disso. Então, irmão, o que acontece? Por que eu quero eliminar a dívida? Porque eu quero comprar a placa da igreja, irmão. E eu não vou comprar uma coisa se tem algo para pagar, entendeu? Eu prefiro o quê? Pagar para depois comprar. Então, irmão, se Deus quiser, eu quero botar aqui a placa da igreja. E eu não quero botar um negócio, um mulambo velho aí, só por nome. Não, irmão, tem que ser uma coisa boa. E eu vou numa empresa. Estou querendo ir até amanhã, mais missionária, para a parte da tarde, na empresa, para a gente
fazer toda a conversa, para depois chegar lá, passar o cartão e pronto. E chegar a empresa aí e instalar aí. Eu quero uma coisa chique, irmão. Não quero coisa qualquer jeito. Só para dizer que não. Então, irmãos, eu acho que é mais ou menos R$1.000. Vai depender da qualidade. Então, irmãos, eu creio nisso daí, irmão, que a gente vai conseguir. Outra coisa, eu estou determinado, irmãos, em nome de Jesus, daqui para dezembro, se Jesus não me levar para o céu, né? Eu pretendo, irmão, comprar um ar-condicionado, vou mentir, uns R$3.000. Daqui para dezembro eu estou com esse propósito, irmãos. Eu quero ver a Rochelinha mais confortável. Ai, pastor, não quero faltar um culto, né? Orar aqui, os irmãos sentir o frio. O único calor aqui é só o calor do Senhor e dos anjos e do Espírito Santo. Então, irmão, outra coisa, irmão, que o Senhor estava aqui me cobrando. Não sei se é proveitoso eu falar isso, mas eu estou no altar, tenho que falar, né? A nossa festa em agosto, irmão, está chegando, né? Tem algo para ser resolvido. Eu estou dependendo da justiça. Quinta-feira eu vou lá na justiça do Maracanã, entendeu? E eu quero resolver um negócio do Josué também, entendeu? Não esqueci. E a gente tem que se rebolar para fazer alguma coisa. Tem que pagar o documento dele. É 115 o casamento. Entendeu, irmão? A gente tem que fazer isso que o Senhor está me cobrando. Eu não sei se o José sente está cobrando. Sente, José? Então, irmão, vamos trabalhar. Vamos nos unir. Eu vou trazer. Vamos, depois que eu pagar, sair desse pesado aqui, irmãos, vamos se juntar. Nem que o Samuel, ai pastor, só tem o leite da Isabel. Eu tenho certeza, irmão, se cada um aqui, estou falando, veja, eu tenho certeza, se chegar um aqui, a Rochelle assim, pastor, eu vou dar R$1, já sai do zero, não sai não? Pastor, missionária, vou dar 10 centavos, já faz 1,10. Claro que a missionária vai dar 10 centavos, né? Ela chegar com 10 centavos, eu dou as contas dela. Então, irmão, se cada um de nós aqui, se nós unir, a gente consegue, irmão. É R$115. 115. Cada um dá R$10. Entendeu? Então, irmão, no mês de junho, qual é o propósito? De eu levar o Josué lá no cartório, ajeitar o registro dele, a Yara vai ajeitar o dela, tudo para esse mês de junho, irmão. Nem que a Jade tem que comer farinha com água. A Jade aguenta comer farinha com água? Aguenta? Então pronto, tá feito, né, José? A Jade vai passar um tempo só na farinha, né? Eu me lembro, irmão, uma vez que a gente passava dificuldade, morava aqui. Quantas vezes, né? A mãe, não sei se a mãe se lembra, mas eu chegava lá na minha avó, meu filho, tá aqui, ó, tem farinha. E eu comi uma farinha com rapadura. Até hoje lá em casa, né, neguinho? Eu tenho um pote de rapadura, irmão. Da comida é aquela simples, a rapadura ela dá um gostinho a mais. Então, irmão, mês de junho o propósito é esse. A gente vai pagar o documento de Josué para poder dar entrada nesse casamento dele. Quinta-feira eu vou resolver o meu, saber como é que está a justiça, entendeu? E a nossa festa vai acontecer, irmão. Eu quero fazer a consagração do Josué, junto da Yara, a do Samuel. Mãezinha, se ela se decidir mesmo, que eu estou com a de renovação e não abro mão. Eu sou a de renovação até debaixo d'água, entendeu? Oi, Rochelinha, fala. Quer o microfone? Não, eu já dei os tecidos para o casamento dela, para fazer. Eita, rapaz, só aqui na de renovação Brasil que acontece essas coisas, entendeu? Então, irmão, viu? Se Deus quiser, no mês de junho a nossa placa vai estar aí. Vamos quitar essa dívida. E não deixe, irmão, o seu propósito, irmão, eu vou ser muito sincero. O propósito, se fosse ficar aqui no cofre, irmão, o propósito vai passando de uns R$500.
Mas, infelizmente, irmão, a gente usou para a reforma da igreja e ainda temos que pagar algumas coisas, entendeu? E Deus sabe, irmão, que eu não fiquei nada para mim, entendeu? Missionária também tirou dinheiro do bolso dela. Só, irmão, que é assim mesmo, irmão, né? Que é assim mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui, para ser sincero. Antes eu não estava pensando em alugar isso daqui não. Aí uma abençoada ligou para mim e deu aquela benção, um valor alto. Pastor, eu estou mandando aqui essa benção para o Senhor. Sabe foi que eu vejo no meu coração? De comprar um móvel para dentro de casa. Sabe o que o Senhor disse? Negativo, negão. O reino, a igreja precisa. Entendeu, irmão? Então, irmão, eu poderia fazer o quê? Desobedecer a Deus? Eu poderia, irmão. Eu prefiro obedecer, irmão. Entendeu? Não adianta querer fazer sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo? É o cara se matar por si próprio. Se Deus mandar você abençoar, abençoe. Vocês viram os vídeos que eu botei no grupo hoje? Vocês não viram não? Ih, estão desligados, rapaz, do grupo. Vamos assistir lá, vamos ver os áudios lá, dos testemunhos lá. Pessoas de outros cantos. Entendeu? Você viu, Rochalinha? Então, irmão, o propósito desse mês vai ser esse. Mês de junho, quitar a dívida da reforma, colocar a placa da igreja, pagar o documento do Josué. A Yara vai resolver o dela. Nem que a Jade tenha que comer farinha. Entendeu? E a igreja, nós vamos separar uma oferta para pagar o documento do Josué, irmãos. E nós fazer a nossa grande festa. Ó, o profeta falando aqui, já está até. E a gente, irmãos, ó, eu queria tanto a Simone, Josué, os que estão na frente da obra, né? Os irmãos orem, me procurem. Pastor, eu quero ficar com um ciclo de oração. Você me procura, irmão. Porque eu não queria assim jogar uma coisa e para depois fazer uma coisa, fazer aquele trabalho relaxado, entendeu? Só para pegar, só porque eu estou falando, não, irmão. Peça para o Senhor tocar em você, que eu tenho certeza, irmão. Você pegando essa responsabilidade da obra, você não perde. Eu sei, irmão, que o desame ele bate. Que você pode pegar um ciclo de oração aqui, só você e as paredes. Mas você tem que ser determinado, irmãos. Você tem que aprender uma coisa, você está fazendo é para o Senhor. A igreja vai estar aqui para dar apoio, mas nem todos vão vir. Entendeu? Mas o importante é que a igreja vai ter aberto. E a igreja não pode ficar sem oração, irmãos. Não pode. A gente tem que ter oração. E se houver a necessidade de fazer sobrenatural, libertação, a gente faz, irmão. Entendeu? Não tem problema não. Viu? Pois, vamos entrar na mensagem. Deu linda, sabe, palmas. São 8h30. Eu vou passar um pouquinho, irmão, mas essa mensagem aqui é uma mensagem um pouco difícil, mas é um desafio para mim. Essa mensagem o Senhor me deu na hora que eu estava tomando banho para vir para a igreja. E o Senhor quis trazer a mensagem do Davi com Golias, mas o Senhor me incomodou, irmãos. Não adianta a gente. E o Senhor quer que pregue isso daqui. Não sei como vai terminar, mas nós estamos aqui para obedecer. Nem louvei, não foi? Pois vamos louvar. Bote aí, Davi, Samuel. Também de Davi, Samuel. Vamos louvar? Espera aí. Não. Bote aí um de sangue. 189. 189 da harpa cristã. 189 é o hino que a dona Glória gosta. É, dona Glória? De sangue? 189. Olha aí, dona Glória, na harpa. 189.
E depois, irmão, quando a igreja começar a crescer mesmo de gente, a gente vai separar assim, tipo assim, o Josué, mais a Rochelle. Só tá tirando o louvor. Aquele louvor que mexe com o cão. Josué é isso. Glória, dê essa harpa aí para procurar aqui. Olha aí o 289. É, de sangue. É sangue. É o 8. O de sangue. É 192. Tem, John? 192? É 39. Bote um 192 aí, Samuel. É de sangue, é? É. Pronto. 192. É não, pessoal, que eu não ensaio não. Aqui é tudo na hora. Ontem o profeta botou o meu ego lá em cima. Ai, pastor, como tu canta. Lá sai perfeito. Eu não ensaio, irmão. Aqui é tudo no improviso. Pronto. Cadê meu tecladista? Dá uma folga aí pro violonista de Davi. Vou lá. Oh, glória! Lá. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Cadê meu teclado? Estamos redimidos sim. Deus vai salvar esse tecladista. Pelo sangue que emanou no Calvário. Tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. E a igreja? Eis aqui teu Salvador, tentador, bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, compreendo graça e tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Oh, glória! O tecladista abençoado. Um dia esse tecladista vai aparecer. Deu uma linda salva de palmas. Tô começando a me empolgar, profeta, para ficar cantando. Meu Deus. Irmão, a mensagem que o Senhor me deu, ela tem um tema: as 3 fases de Deus na terra. As 3 fases de Deus na
terra. As três fases de Deus na terra. Olha aqui uma coisa interessante, irmão. Se eu fosse querer colocar um nome assim, como é que eu poderia me identificar? Para mim, um Deus completamente soberano, divino em todas as áreas, eu colocaria o nome dele de multiformas. Multiformas. Se você observar, aqueles que são considerados como Deus, entendeu? Ele só tem uma forma. Se você pegar a cultura egípcia, que tem vários deuses, o Deus do sol, o Deus da lua, né? Para cada coisa da natureza há um Deus, mas você vê que ele só tem uma forma. Se você pegar na cultura dos filisteus, os filisteus eles adoravam Dagon. Dagon ele só tinha o quê? Uma forma. Se você for lá para a Ásia, no continente ali na área do Japão, você vai ver as pessoas se reverenciando a um cidadão gordinho, das pernas cruzadas. Todo mundo só vê ele daquela forma, o gordinho da barriga grande, das pernas cruzadas. E ele é dado como quê? Por reverendo. Entendeu? Buda. Você não vê ele de outra forma. Ou você vê ele em pé ou sentado. Mas você vai sempre ver ele quê? Gordinho, careca, dos braços, dos pés cruzados. Essa é a fórmula dele. Se você pegar Baal, que é o deus da Geisa, vocês sabem quem é a Geisa? Da Geisa, Bel. Quem era o deus dela? Baal. Baal, ele era um deus que era metade homem e metade peixe. Ele era considerado o Deus para aquele povo, o Deus que mandava a chuva, o Deus da agricultura. Você vê aqui, onde a gente mora, na cabeça de alguns, quem é que providencia a chuva? O José. Entendeu, irmão? Você vê, irmão, todos esses deuses aí, eles só têm uma fórmula. Uma fórmula. E o Deus dos crentes, ele é multiforme. Você vê, entenda aí, ó, preste atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, para os amantes, aprenda aí. No meu conhecimento, Paulo, se fosse querer assim, quem foi o bichão da Bíblia? Não foi Isaías, que os judeus consideram muito. Não foi Elias que fez fogo do céu descer e consumir. Não foi. Para mim, o cara mesmo foi Paulo. Nem o que fundou a igreja, que foi o Pedrinho, não o dono do prédio lá onde a gente estava, mas o Pedrão, o pescador judeu. Nem ele teve a moral. Procura aí outra aí, irmão. Qual foi dos apóstolos, que tem 3 livros no Novo Testamento? Procura aí qual foi o outro que foi ao terceiro céu. Você tem noção de uma pessoa em espírito ir até o terceiro céu? Se a minha abençoada aí, que eu arrebatei ela várias vezes, foi pro inferno, voltou, ficou abismado com o que viu. Agora, se eu for contar aqui coisa, vocês vão até se escandalizar. Então, irmão,
Se ela ali viu só isso daqui do céu, avalie Paulo, irmão, que foi até o terceiro céu. Existe uma parte da glória de Deus no céu, irmão, que só quem habita lá é Ele, e os serafins ainda ficam ali voando pelo trono. Quem é, irmão? Qual o ser humano que teve essa honraria, irmão? Tirando Paulo. Nem Moisés, irmão, que é tão respeitado para 3 tipos de religião, nem Moisés teve a moral. Olha a humilhação que Moisés passou. Quando Moisés estava lá no monte: Senhor, eu quero te ver. Vou usar aqui a linguagem cearense. Senhor, eu quero te ver. Foi que Deus disse. Vamos aqui no cearense mesmo. Moisés está ficando doido. Nenhum homem, ser humano mortal, é capaz de me ver. Entendeu? Nenhum é capaz de me ver e ficar de pé. Porque a glória de Deus ela é tão grande, irmãos. Foi isso que o Senhor falou. Mas se você quiser usar uma palavra chique para enfeitar o pavão. Entendeu, irmão? Aí o que foi que Deus fez o quê? Aí o Moisés ficou se humilhando. Foi que Deus disse: Moisés, fica ali de trás daquelas rochas ali. Tu vai ver eu passando. Vai ver só passando assim, ó. Entendeu? E Paulo, Moisés viu só a sombra do Altíssimo passando. E Moisés não, Paulo fez o quê? Ele foi ao terceiro céu, irmão. Vai ler lá em Coríntios 1, primeiro livro de Coríntios, não me fale no capítulo 2. O que foi que Moisés disse? O que tem para mim, para você, não passa nem na tua cachola. Sabe por quê, John? Cachola? Mente. Nem passa, irmão. São coisas tão grandes que o Senhor tem preparado, irmão, que o Senhor não deu essa moral de Paulo contar. Qual é, irmão, outro homem que tem a moral que nem ele tem, irmãos? Então, irmão, para você poder entender, irmão, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de multiformas. Como é que um Deus tão soberano, irmão, ele sai lá da sua glória e vem para a terra, cria um jardim chamado Éden, e cria um homem de barro e começa a conversar. E por que Adão não morria? Por quê? Porque parece contraditório, irmãos. Parece contraditório. Mas era por quê? Por que Adão não morria? Porque Adão ele estava o quê? Na imortalidade. E mesmo ele estando na imortalidade, Jesus, ele, Deus, o Altíssimo, ele se saiu da sua glória divina. E essa era a primeira fase. Com Adão, o Altíssimo, ele falava com Adão o quê? Face a face, ali no diálogo. Só que com a entrada do pecado, essa intimidade que o Altíssimo tinha com o homem, ela foi interrompida. Por quê, irmão? Porque aquele homem que era imortal passou a se tornar o quê? Mortal. Aí não tinha como. Não tinha como. Agora, se coloque aí, irmão, na posição de Adão, né? Imagina assim, vou fazer aqui
uma ilustração. Imagina aí, né? Josué e Aiara, um exemplo. Josué cometeu um erro, ou Aiara. Aí o Josué vai assim, Josué vai ficar trancado no quarto e não vai sair mais por causa do erro da Aiara. Imagina aí, a Aiara no dia a dia, só ouvindo a voz de Josué, não sabe como é que ele está. Imagina aí, se dormia com ele, não dorme mais. Se ia para a feira comprar uma fruta, já não ia mais. Por quê? Porque o José ficou no quarto. E ela só tem o direito do quê? De ouvir a voz. Irmão, se coloque na posição do Adão e da Eva. Pensa numa angústia grande. Não é angústia não, Josué? Irmão. Mas só o que Abel, ele projetou o quê? Ele procurou fazer algo que atraísse o Senhor novamente para a terra. Ele diz o quê? Que nós tínhamos que fazer alguma coisa. O homem não podia mais ver a face de Deus. E como foi que Deus apareceu ao homem? Através do quê? Da audição. Tudo por causa do quê? De uma oferta. Deus passou a falar com o homem através da voz. E através dessa voz o Senhor falou. E foi até onde? Você vê, irmão, para a gente resumir. Você vê que o Senhor falou, os mais históricos, depois de Abel e Caim, o Senhor falou com quem? Com Noé, com Abraão, tudo por voz, tudo por voz. Aí passou o período patriarcal, o Senhor falou com quem? Moisés. Só que quando o Senhor falou com Moisés, o Senhor apareceu a ele como uma planta. Só que era uma planta que pegava fogo. Como era o nome da planta? Sassa. Não é a Xaxa. A Xaxa é a filha da Xuxa. É a Sassa. A Sassa é uma planta que cria no deserto, no meio das rochas. Só que o que era normal para uma planta Sassa, aquela planta que assim como ela nasce no meio das pedras, aqui tudo do deserto ela é tão grande que a própria quintura ela matava aquela planta. Só o que chamou a atenção de Moisés foi o quê? Que aquela planta estava pegando fogo e o fogo não consumia a planta. E Moisés achou que era o quê? Uma visagem. Poderia estar com fome. E quando a gente está com fome, a gente vê tudo. Né? Né, chefe? Quando a gente está com fome, até o ovo sem sal é bom. Né? Até a comida, o feijão sem sal, serve. Por quê, irmão? Porque a fome faz dar o quê? Você ter visagem. Então, irmão, o que foi que Moisés fez? Moisés se aproximou. Olha como é uma coisa interessante, irmão. A Moisés se aproximar daquela planta, a loucura maior qual foi? A planta começou a falar com ele. Uma planta que fala. E a planta ainda tinha uma voz grave. Moisés. Não é uma coisa de deixar você paranoico não, irmãos. Como é que pode tu conversar com uma planta? Né? É a mesma coisa, o John vai passando e vê um pé de manga. E aí, John? Se aproxima aí. Tá com fome, John? Quer manga? É coisa de louco, mano.
Entendeu, irmão? Moisés, ele só se acalmou o quê, irmão? Porque aquela planta que estava conversando com ele se identificou. Se identificou como? Essa história está lá em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 5. Aquela planta diz o quê? Eu sou o Deus de teus pais. Vamos conferir? Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Olha o que o Senhor vai dizer. Versículo 1. E respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, e nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 2. E disse o Senhor: o que há na tua mão? E ele disse: um cajado. Versículo 3. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e ela se tornou o quê? Uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma pela cauda. E estende a sua mão, e a pegou, e a se tornou o quê? Um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Por quê, irmão? Porque que esse Deus que falava com Adão, né, ali no tete a tete, no face a face, Deus que falou com Abraão, com Noé, com voz, e agora ele está falando com o homem através de uma planta. Para Moisés não surtar da cabeça, porque se fosse nós, irmão, que ia passando assim e ver uma planta falando com nós: ei, Benzeuda, ela ia ficar paranoica, irmão. O que ia acontecer? Ou ia correr, se a voz não se identificar. Ops, Benzeuda, eu sou o teu Deus, o Deus do teu esposo, Isaque. Aí ela vai ficar o quê? Vai se acalmar, irmão. Aí o diabo vai fazer o quê? Embaraço. Tu tá ficando lelé. Aí o que é que nós crentes nós faz, né, Glorinha? Hoje eu tô carinhoso, né? Porque era uma prova. É? Eu quero uma prova, saber se é Deus mesmo. Aí o Senhor vai o quê? Vai dar a prova. Aí o Senhor vai dizer: o que tu tem na mão, Daniel? Chocolate, Senhor. O Senhor faz o chocolate transformar em pedra. Vai trabalhar com chocolate, né? Então, irmão, o Senhor ele faz o quê? O Senhor lhe dá sinal. Porque é muito fácil, irmão. Qualquer um, sou Deus. Aí o que foi que Deus ele fez? Primeiro ele se identificou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Aí para que Moisés não tivesse dúvida, o Senhor perguntou: o que é que tu tem na mão? Olha, irmão, se tivesse pedra, você depois lança essas pedras aí no chão, você ia transformar em comida, irmão. Porque ele é Deus. Mas Moisés ele tinha o quê? Uma vara. E a vara se tornou o quê? Em uma cobra. Moisés pegou na cauda da vara, da serpente, e a serpente voltou a virar o quê? Vara. O que foi que Deus disse? Este é o sinal que eu vou te dar. Sinal de quê? De que eu apareci para ti. Esse é o sinal. Então, qual é o sinal? O Senhor lhe deu um sinal a Moisés, para que as pessoas não dissessem o quê? Está ficando doido.
E Moisés mostrou para os hebreus o sinal, tanto para os hebreus como para os egípcios. Aprenda uma coisa, irmão, guarda isso daí que eu vou lhe dizer. Aonde você for, aonde você caminhar, o sinal de Deus ele vai com você. O sinal de Deus vai com você. Pode ter certeza disso. Por que é que você se supera? Pode o bombardeio estar acontecendo, né? Vou contar aqui a história da Rochelinha. Posso, Rochelinha? A Rochelinha gosta de mim mesmo. Aí, pronto. A Rochelinha passou um bombardeio. Quando a sogra dela vivia lá, estava viva, sofreu mais do que sovaco dela errado, né, profeta? Mas sofreu, irmão. Quantas vezes essa pobre não chegava chorando? Pastor, lembra, Rochelinha? Pastor, minha sogra me humilhou. Pastor, minha sogra. Pois tá bom, Rochelinha, vamos orar pela tua sogra. Quantas vezes eu, profeta, a igreja, não oremos por ela? E onde é que está a sogra? Aí hoje está o quê? Hoje a Rochelinha está na bênção, irmão. Comparar com antes. O que é que o Senhor disse? Filha, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Vou te dar vitória. Eu vou te dar. O Senhor ele sempre vai dar sinal, irmão. Não só a situação da Rochelle, mas veja só, irmão, a situação também que a minha mãe passou também. O Senhor nunca desamparou, irmão. Né? A minha abençoada que está ali já apanhou mais também do que sovaco de aleijado. Mas o Senhor sempre estendeu a mão, irmão. Pobre do Samuel. Vou nem falar não, irmão, que é para ele chorar. Mas já sofreu, irmão. E o que é que o Senhor fez? Eu sou contigo. Eu sou contigo. Ei, nem conte não, meu irmão, que eu passo a noite falando das coisas que Deus fez comigo. Então, irmão, Deus, ó, presta atenção. Assim como o Senhor, pega isso daí, irmão. Assim como o Senhor deu sinal que é com Moisés, Ele também dá sinal para você. Em todos os dias Ele prova que é com você. Para onde você for, Ele vai com você. O sinal de Deus te acompanha. 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 E o diabo que se cuide para ele bater em retirada e sair da tua frente, porque mais conquistas vão vir na tua vida. Se prepare para as coisas grandes que o Senhor vai derramar na tua vida. Por quê, pastor? Porque o sinal de Deus vai te acompanhar. O sinal de Deus vai te acompanhar. O sinal de Deus vai te acompanhar. Porque assim como Ele foi com teus pais, os nossos pais Abraão, Isaac e Jacó, Ele também é contigo. Ele também é contigo. Oh, de cantar a labaxa, de labaxa. Oh, naramanaie, cana labaxa, de canta labaxa, de labaxa, de canta labaxa. Anaramai, canalavashi de canta lavashi de canalavashi. Anaramai, canalavashi de canta lavashi de canalavashi. Ireme cantere canalavashi. E o Senhor está mandando dizer para você que está me ouvindo e você que está em casa: não te preocupe com os alevantes que está acontecendo. O sinal de Deus vai aparecer. O sinal de Deus vai aparecer e Ele vai mostrar que é com você. O sinal de Deus vai aparecer. Se o sinal de Deus aparecer, pode ficar tranquilo, filhão, porque é sinal de vitória. É sinal de vitória. Os teus adversários vão ver que o Senhor é contigo nessa peleja. Oh, de cantar a labaxa, de labaxa. Oh, mananaie, canalabaxa, de canalabaxa. Canterei, canalabaxa, de canalabaxa, de canalabaxa, de canalabaxa.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, glória, glória. Antes de eu finalizar a mensagem, Jesus, coloca o teu anjo Miguel aqui, Pai, nesta igreja. Coloca, Pai, 4 anjos serafim nesse lugar. Coloca os teus anjos da medicina, Pai, que vamos orar por cura. Coloca os teus anjos da cura, Pai, aqui nesta igreja. Jesus, que o teu Espírito Santo se manifeste aqui nesta noite. Pai, que o teu nome, Senhor, que o nome do teu filho seja glorificado nesta noite. Pai, aqueles que estão passando por luta, vai dando sinal. Vai dando sinal, Senhor. Vai dando sinal. Aprenda uma coisa. A terceira aparição de Deus na terra. Presta atenção. A terceira aparição gera conversa até hoje. Muitas religiões não têm Ele como Deus. Nem a religião islã, nem os budistas, nem as testemunhas de Jeová e muitas outras demais, nem o judaísmo da atualidade não tem Ele como Deus. Mas a terceira aparição dele foi Ele apareceu como um homem. Olha como é que Ele vai aparecer, irmão. Vai me acompanhando aí. Vamos ler? Vamos navegar aqui na Bíblia. Isaías 53. Isaías 53. A partir do versículo 2, que diz assim: porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz que saía de um chão seco. Ele não tem aparência e nem beleza, e quando nós viemos vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-los. Ele era desprezado e rejeitado dentre os homens, o homem de dores e familiarizado com tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente foi desprezado, e nós tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós não consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos afastado, cada um para o seu próprio caminho. O Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro
para o matador. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, está assim. Ele não abriu a sua boca. Ele foi levado desde a prisão de seu julgamento. Quem manifestará os seus descendentes? Porque foi cortado da terra e vivendo pela transgressão do meu povo. E foi ele charcado. E fez a sua sepultura como um perverso com o rico e a sua morte. Porquanto ele não tinha feito nenhuma violência e nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele submeteu a padecimento quando tu vieres fazer da tua alma dele uma oferta pelo pecado, e ele viverá a sua descendência, e ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ó, presta atenção, irmãos. Olha como é que esse Deus ele aparece. Um homem simples. Vamos para a linguagem cearense mesmo? Pensa no cabo feio. Eu sei que muitos enxergam Deus, Jesus quando ele estava como Deus, Jesus quando ele estava na terra, aquele cara dos olhos azul, cabelo lindo, bem tratado. Não, irmão. Imagina o cara do sol que vive, ele vivia andando, pregando a palavra. Agora imagina ele, o cara sem aparência. Imagina uma pessoa rejeitada. Sabe como é que eu imagino? Um mendigo. Quem é que quer ficar perto do mendigo, irmão? Primeiro, o mendigo fede. O mendigo é discriminado pela sociedade. O mendigo não tem aparência de nada. Eu imagino o Senhor assim, irmão. Capa feio, fedio. Ninguém suportava estar perto dele. Agora, se você observar na leitura, cada situação que ele passou com relação à prisão, os açoites, existe um significado. Até a alma dele, irmão, foi entregue por causa dos nossos pecados. Ele não podia abrir a boca. Entendeu? Então, irmão, ele passou por tudo isso daí. Aí olha uma coisa interessante, irmão, para a gente finalizar. Quando ele veio na terra, diante da sociedade secular judaica, realmente ele não tinha nada dessas coisas. Mas quem convivia com ele percebia que ele era Deus. Tem uma passagem na Bíblia que o próprio Pedro confirma: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque ninguém faz essas coisas, entendeu? Que ele faz. Então, irmão, ele não tinha aparência para a sociedade. O que é uma pessoa que tem aparência diante de uma sociedade global? Um executivo, um cara que tem argumento, um cara que agrade a mídia. Jesus não tem nada disso, irmão. E qual era o sistema que dominava na época? O Império Romano, que vivia sob o Império Romano, que dominava o governo judaico. Então, irmão, Jesus não tinha aparência nenhuma diante da sociedade global, não tinha. Mas para aqueles que andavam com ele, sabia que ele era o Filho de Deus. Aí olha uma coisa que era interessante. Por que é que eu li o versículo 18? Por que, irmão? Porque Jesus ele está aqui num diálogo com o discípulo. E ele, os discípulos estavam preocupados com o que, irmão? Porque ele sabia que ele era Deus.
Eles sabiam que Ele era Deus. E a preocupação deles qual era, irmão? Ficar só. Imagine um ser humano que andou com Deus, se alimentou com Ele, viveu com Ele. Imagine você sem Ele, né? Às vezes a minha abençoada ali atrás, hoje eu estou, né? Hoje ela fica falando, eu não quero nem, né? Imagine você sem a salvação, sem o Senhor, né? Como é uma pessoa viver longe da presença de Deus? Morto, irmão. Uma pessoa sem vida, que não tem o quê? Expectativa de vida. Por quê, irmão? Porque a nossa alegria, irmão, é a gente estar o quê? Na presença do Senhor. E os discípulos estavam preocupados com isso, irmão. Por quê? Porque eles iam viver sem a presença de Deus. Por quê, irmão? Porque quando nós vivemos sem a presença de Deus, nós estamos dispostos ao quê? O adversário. Como é, irmão, que a gente vai se livrar das lutas? Como é que você vai vencer a luta do dia a dia sem a presença dele? Aí a revelação está aqui, irmãos. Aleluia. A revelação está aqui no 18. E é profético. Vamos ler bem devagarzinho, que é para você mastigar. Olha o que ele vai dizer. O próprio Jesus. Vamos soletrar? Eu não vos deixarei sem consolo. Vocês estão vendo aí? Aí, vírgula. Pega aí agora. Parte B. Olha aí, ó. Vamos fazer o biquinho. Fazer o biquinho, Glorinha. Glorinha. Ups. Cadê a Glorinha? Hoje eu estou babando hoje. Vamos fazer o biquinho. Faz aí, José. Consegue não, José? Vamos lá, faz aí, Arinha. Olha o biquinho, profeta. O lugar foi pai. Olha o que ele vai dizer no biquinho. Eu voltarei para vós. Você vê, irmão, que ele está usando o verbo. Ele está usando o verbo. Aprenda uma coisa. O que nós podemos aprender aqui, irmão? Você pega o que eu vou dizer aqui agora, se você quiser. Na minha opinião, irmão, o Espírito Santo é o mesmo Senhor Jesus. É o que o versículo está dizendo aqui. Eu voltarei. Ele foi como filho, voltou como o quê? Consolador. Eu voltarei para vós. Aí, presta atenção. Aprenda uma coisa. A maior raiva, porque o diabo tem tanta raiva de você. Você, ó, presta atenção. É um ser humano de carne. Dentro de você tem tanto verme, tem tanta lava, que tem de bactéria no teu corpo. Entendeu? Não é brincadeira. Ou tu tá achando que os vermes soltaram depois que tu morrer? É negativo, meu. Eles só vão se manifestar depois que a tua alma sair do corpo. Mas eles estão tudo aí dentro de você.
Imagine aí você, ó. Você tem tudo isso daí, né? Não passa de... Nós passamos de fezes. Aí imagine aí, olha a raiva do diabo, irmão. Foi o que Jesus disse? Eu voltarei. Aí agora ele está o quê? Dentro de nós. Como pode, irmão, um Deus tão soberano, um Deus tão poderoso, nós cheios de pecado? Como eu sou pecador, irmão? Como nós somos pecador? E como é que pode, irmão, um Deus está dentro do corpo de um pecador? Entendeu? Aí para finalizar a mensagem, vamos finalizar aqui, vamos terminar aqui. Tá? Não tem visita mesmo. Joãozinho não tem medo de andar aí nas madrugadas. Vamos aqui para Mateus 10. Vamos aqui para Mateus 10. Aí olha o que ele vai fazer. Vamos finalizar. E ele, chamando a si os seus discípulos, deu-lhe poder contra os espíritos imundos para expulsar e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Toda, presta atenção. O Senhor, ele te deu o que? Autoridade. Esse Deus que está dentro de você, para você expulsar. Você só aceita a enfermidade se você quiser. Você só aceita a doença dentro do teu corpo se você quiser. Por quê? Porque Ele te deu essa autoridade. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Vamos ficar de pé? Recolhe aí umas 2 fileiras de cadeira. Deixa eu fazer a oração. Só relembrando, irmãos, né? A dona Glória me falou nos cultos anteriores, né? A dona Glória, ela estava com uma enfermidade, né, dona Glória? Cadê? A senhora pode contar, dona Glória, um pouquinho? A dona Glória disse que estava sentindo umas dores, né, dona Glória? Voltou, vai voltar para o mesmo lugar de onde ela veio. Viu? Quem quer receber a oração, irmão? Vou fazer a oração de cura. Vou fazer a oração de cura. Viu? Os irmãos ficam aqui na frente. Deixa eu ver isso. Vem aqui para frente, deixa eu fazer a oração de cura. Deixa eu entrar aqui na espiritualidade. Se houver necessidade, qualquer coisinha, Samuel vai aí. Vamos orar. Eu vou passar de 10 minutos, não, irmão. 9 e meia encerro. Eu só queria, irmão, que você fechasse seus olhos. Esse é o momento que eu vou orar. Eu queria que você não orasse, irmão. Se concentrasse, né? Se concentra, né? Se concentra aí na tua dor. Esquece da terra, esquece. Não abra os teus olhos para nada, se concentra. Os anjos do Senhor já estão aqui. Jesus, eu queria que o Senhor desse autoridade, Senhor, para que os teus anjos operassem aqui nesse lugar. Segura esse menino aí, Senhor, para parar de estar andando. É, lá para trás. Jesus, coloca também, Senhor, os teus anjos de guerra aqui. Coloca. Coloca.
aqui, Pai, o anjo da cura. Se tiver algum espírito, Pai, colocando enfermidade, eu repreendo esse demônio, Pai, que está colocando essa dor. Pega a tua enfermidade, Satanás. Pega a tua enfermidade. Pega. Isso. Pega a tua enfermidade. Isso. Seja lançado no abismo do inferno. Seja lançado. Seja lançado. Não resiste. Não resiste. Pega a tua enfermidade. Pega a tua dor. Pega a tua dor. Isso. Pega a tua dor. Isso. Eu não tenho medo das tuas garras. Pega a tua dor. Isso. Vai desfazendo agora. Vai desfazendo agora. Vai. Miguel, dá uma pisa nesse demônio. Dá uma pisa nesse demônio. Dá uma pisa nesse demônio. Não resiste. Não resiste. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Toda dor. Toda dor não existe. Toda dor. Isso. Toda dor. Desaparece do corpo dela agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda dor. Dor não resiste. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Toda dor. Toda dor. Toda dor. Termina aqui, Samuel. Toda dor, Satanás. Não resiste. Miguel, vem aqui. Essa dor que ela sente na região da boca do estômago até a barriga. Toda dor que esse demônio tem causado. Pega a tua enfermidade, Satanás. Seja lançado no abismo do inferno. Seja lançado no abismo do inferno. Aqui tu não tem vez. Aqui tu não tem vez. Não resiste. Isso. Vai desfazendo. Vai desfazendo toda a enfermidade que tu tem lançado. Toda dor que tu tem causado. Toda dor. Pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda obra das trevas contra a vida dela, eu repreendo agora. Toda obra das trevas contra a vida dela. Contra a vida dela. Contra a vida dela. Eu repreendo. Vai caindo por terra. Vai caindo por terra toda enfermidade. Não resiste. Coloca essa enfermidade por terra, Miguel. Coloca essa enfermidade por terra. Esse demônio que está causando essa enfermidade não resiste. Não resiste. Pega a tua enfermidade, Satanás. Pega a tua enfermidade. Pega a tua enfermidade. Não resiste. Vai caindo por terra. Vai caindo por terra. Toda dor. Toda dor. Isso. Vai desfazendo, Miguel. Vai desfazendo toda enfermidade. Toda enfermidade seja queimado. Seja queimado. Isso. Isso. Demônio não resiste. Demônio não resiste. Seja queimado. Seja queimado pela glória do Senhor Jesus Cristo. Seja queimado agora. Oh, Kamanarabashidei, Kanalabashai, Kantalabashai, Ereme Canterei, Kanalabashai. Isso, seja queimado agora. Seja queimado agora. Isso, não resiste. Não resiste toda dor. Isso, toda dor. Vai desfazendo agora. Vai desfazendo agora. Isso. Coloca aqui, Senhor, 2 anjos da cura. 2 anjos da cura. Isso. Toda dor que está nessa região. Toda dor que está nessa região. Demônio não resiste. Demônio não resiste. Demônio não resiste. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Isso. Dá uma pisa nesse demônio, Miguel. Dá uma pisa nesse demônio. Isso. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Toda dor. Isso. Demônio da doença. Demônio do inchaço. Demônio, 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 demônio. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Sai da enfermidade dela. Sai da enfermidade dela.
Sai, seja lançado no abismo do inferno. Seja lançado no abismo do inferno. Seja lançado no abismo do inferno. Isso, agora, isso, vai caindo por terra. Vai caindo por terra. A tua enfermidade vai sendo lançado no abismo do inferno. Não resiste, não resiste, não resiste. Isso, não, isso. Vai lançando, vai desfazendo da dor. Vai desfazendo da dor, Tiago. Vai desfazendo da dor. Vai desfazendo da dor. Vai desfazendo da dor. Isso, vai retirando. Vai retirando. Isso, vai retirando. Isso. Dá uma pisa aqui nesse demônio, Miguel. 7 vezes mais. Isso, vai desfazendo da dor. Isso, entra aqui, Samuel. Isso, vai desfazendo da dor. Isso, vai desfazendo. Vai tirando, Tiago. Vai tirando. Deixa o demônio tirar a enfermidade, Samuel. Adereme cantere canalavashi de canta lavachai. Ireme cantere canalavashi. Aremecante e analavashi. Senhor, coloca o teu médico aqui, Senhor. Coloca o teu anjo da cura aqui, meu Pai. Todo incômodo que o profeta sente, Pai, na região da cirurgia, toda dor, Pai, isso, vai colocando por terra. Vai colocando por terra. Que me decanta rabashi de ranalavashai. Que terei me ranalavashi. Canterei me ranalavashi de canta. Akimi e analavashá de canta lavashai. E que te e ranalavashi. Areme cante anakimi de canta. Akimi e analavashai. Ere que te e ranalavashi. Anjo da cura, vai operando na vida do profeta. Todo incômodo, vai caindo por terra, vai caindo por terra. Anjo da cura, também vem aqui na vida do Davi Andrade. Toda dor que ele sente aqui nesta região, toda dor, toda inflamação nesta região, que esta inflamação desapareça, Erebe cantere anakimi e analavashá. Que terei e analavashá. Erebe cante anakimi e analavashá. Erebe cantere analavashi. Adekakimi e analavashá. E que tei e analami de canta lavashá. Aramakimi e analavashá. Cantere ie analavashi de canta lavachá. Ereme cantere ie analavashi. Ereme canta lavachá. Queria pedir aqui a minha abençoada, vem aqui por favor. Coloca aqui coloca a tua mão aí. Na região da barriga aí. Coloca aí. Coloca a mão no teu coração, mãezinha também. Deixa eu orar por vocês duas. Decanta, ela pode orar a benção. Aremekabi e anavashi. Cante canalavacha. Decanta lavasha. Eremecantere anarami canta lavashi. E amekamanaye analavacha. Kitei-me e analavacha. Canterei e analavashi. Decantere mi canta lavashi. Eka i e analavashá. Cante analakimi e analavashá. Akimi e analakimi decanta lavashá. E erebe cantere analavashá. Vai operando hoje da cura, vai operando nesse lugar, vai operando, e capika kike akimi e analavashá. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, passeia aqui, Espírito Santo. Tira todo o peso. Jesus, vai aí na Miriam. Faz a limpeza por completo, Senhor.
E antes de eu terminar essa oração, levanta ela, Senhor. Oh, Kamanaye, Kanalavashi. Mi canterei, Kanalavashi. Canterei, mi Kanalavashi, de Kanalavashi. E Kanalavashi, de Kanalavashi, Kanalavashi. Canterei, mi Kanalavashi, de Kanalavashi. Aqui, de Kanalavashi, de Kanalavashi. Canterei, Kanalavashi, de Kanalavashi. Arabaravaye, Kanalavashi, de Kanalavashi, de Kanalavashi. Eremeye, Kanalavashi, de Kanalavashi. Aqui me dê, Kanalavashi, de Kanalavashi, de Kanalavashi. Ó, levanta aí, levanta ela aí. Aqui me Kanalavashi, de Kanalavashi. Canterei, Kanalavashi, de Kanalavashi. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua glória aqui nesse lugar, Pai. Toda honra e toda glória. Isso. Antes de eu dar as bênçãos apostólicas, olha aqui para mim. Eu vou falar aquilo que o Senhor me falou, que os anjos também estão aqui. Ó, e não quero aqui fazer medo a ser ninguém, irmãos. Mas, Rochelle, deixa eu falar aqui uma coisa que o Senhor me falou. Você precisa cuidar da sua saúde e levar a sua saúde a sério. Por quê? Porque o anjo me disse, Rochelle, tu está com um acúmulo de gordura aqui muito forte nessa região. E se tu não cuidar enquanto tu é nova, daqui a um tempo que tu tiver mais idade, isso aí vai te afetar. Isso daí pode te trazer outras coisas que tu vai ter que lidar. E tu precisa se educar na área da alimentação, do teu próprio bem. Evita de comer comida fritada, evita de comer massa, evita de comer gordura, entendeu? E os anjos disseram que tu tem que dar uma controlada, Rochelle, no teu açúcar. Tu tá quase pré-diabetes. Tu tem que controlar o teu açúcar. Tem que controlar o teu açúcar. E eu estava orando pelo profeta. Profeta, você está bem, você não tem nada. Esse incômodozinho que você sente é só por causa da cirurgia, viu? Mas não tem nada de grave, viu? Não tem nada de grave. E quando eu orei por ti, Simone, o que eles me disseram é que existe uma fadiga do teu corpo físico muito grande. Mas essa fadiga ela é normal, porque a tua luta ela é muito grande. Mas com relação à tua saúde está boa, viu? Teu corpo só está assim, às vezes um pouco fadigado, devido à tua luta. A irmã Miriam, essa enfermidade que ela estava sentindo era espiritual. E eu creio que o diabo já caiu por terra, entendeu? Creio que o diabo já caiu por terra. Davi, não vou mentir para ti, aí dá um pouco de inflamação aqui nessa tua região, mas existe também um pouquinho de inflamação. Mas eu creio, Davi, que o Senhor está te dando vitória, viu? Faça uma campanha na sua casa, chame os anjos da cura, quando você for dormir, para eles tirar essa inflamação, entendeu? E eu creio que o Senhor, Ele lhe deu vitória. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: Amém. Dê uma linda salva de palmas do Senhor. Amém.